Oi, meus queridos senhores, tudo bem com vossas senhorias? Esperando, é claro, né, depois da fantástica aula que vocês tiveram há pouco, com certeza vocês estão mais avivados justamente para, né, prosseguir. E agora vocês vão prosseguir justamente com quem? Com quem? Eu, professor Paulo Brito, certo? Também conhecido como Estrela, perfeito? Que estou aqui justamente para acerbar e fazer com que vocês tenham, né, um aprendizado ótimo, certo? Uma preparação considerável para a tua prova que já está seguindo, está chegando, tá certo? Muito bem. Professor Paulo Brito, eu sou da coordenadoria 4, perfeito? Leciono justamente nas escolas do Marechal Hermes, tá? Júlia Bittencourt e São Luís de Gonzaga. Muito bem. Vocês tiveram oportunidades ao longo da semana de adquirir o caderno de questões. Esses cadernos, consequentemente, estão ali todas as questões que provavelmente vai constar na tua referida prova. Claro, serve ali de endosso, serve justamente ali para que você possa exercitar cada vez mais, não só os cadernos, como com certeza você teve a oportunidade de pesquisar, né, em outros aparatos. Muito bem. Também nós tivemos justamente a nossa enquete, e nessa referida enquete nós vamos justamente, né, tentar chegar até você, né, levando maiores informações, certo? Muito bem. Nós temos também no nosso caderno a nossa dica, certo? Vamos então, vocês todos, acessar o material da plataforma. Perfeito? Nós estamos nas redes sociais, nós estamos justamente com vocês, certo? Dando toda a força, né, todo o apoio moral para que vocês tenham de fato conhecimentos. Tá certo? A aula de hoje trata-se justamente de geografia. É a aula 33, certo? Desse imenso projeto, grandioso projeto Conquistar, que vai te facilitar cada vez mais você fazer uma boa prova. Vamos então ao nosso Exercitando, senhores? Vamos lá? Vamos! Bem, vamos então à nossa referida questão. Nós temos 4 questões, onde nós vamos ali dar uma dinâmica, né, para que você possa justamente observar, atentar para justamente essas referidas questões. Questões hoje não é questão de marcar, a questão é de interpretação. Meu querido, se você quer ter realmente um sucesso na tua referida prova, procure, antes de tudo, entender o diacho da questão. Né? Entende, esquece o diacho da resposta, tá lá, são 5 quesitos, uma delas está certo. Então, no momento que você, justamente, né, entender, tá, o que pede a questão, pronto, é 50% de acerto. Tu tá entendendo? Claro, é eu que estou falando, pô. Pois é, vamos lá então, olha só. Primeira questão, a fome não é um problema técnico, pois ela não se deve à falta de alimentos. Isso porque a fome convive hoje com as condições materiais para resolvê-la, né? Dentro disso, aí nós temos, ó, o texto demonstra que o problema alimentar apresentado tem uma dimensão política, certo? Por estar associado ao... Vejam bem, eu já estou te afirmando que não é um problema técnico, né? Não é falta de alimentos, não é falta de áreas para a produção. Perfeito? Como diz ali, ó, é um problema de dimensão política, social e econômica. Perfeito? Então, você reúne justamente esse parâmetro, certo? Vai associar com o que exatamente? Olha só os quesitos. Olha, ó, a escala de produtividade regional, poderia ser isso? Quer dizer, é como se a produção não conseguisse atingir, tá, todo o evento, toda a população. Isso é conversa, nós sabemos muito bem que nós temos apenas, né, um pequeno percentual de terras voltada para as práticas agrícolas, certo? E, com certeza, certo? Atende muito bem, nós atendemos justamente, certo, em escala de grande produtividade mundial, certo, todos os parâmetros da sociedade, perfeito? Por sinal, há mais produção de alimentos do que o próprio número de habitantes, tá certo? Na letra B, ó, padrão de distribuição de renda, o que você acha isso? Hein? Aquela questão, né, das desigualdades sociais, perfeito? Se eu sou rico ou se eu sou pobre, como é que é isso aí? Será que eu teria, se eu sendo rico, eu teria o mesmo acesso sendo pobre? Hein? Na letra C, ó, a dificuldade de armazenamento de grãos, quer dizer, silos, falta justamente armazém. Isso aí não tem nem lógica você justamente analisar, né, esse tipo de quesito. Na letra D, crescimento da população mundial. Então, a população está crescendo, e realmente, né, a população está crescendo, com certeza, mas como dito, a produção de alimentos no nosso referido mundo, ela é superior ao número, né, de habitantes, perfeito? Daria para alimentar toda a população mundial, perfeito? E quem sobrasse, e o que viesse, tá certo?
Na letra E diz custo de escoamento dos produtos. Produtos são caros, certo? Ao contrário, né? Quanto maior o custo, maior o dinamismo, mais vão se interessar justamente em vender, que é mais lucro, né? Lucros. Então, visto isso, com certeza você analisou e marcou a letra. Olha a letra que você marcou, foi a letra B. B de bola. Ou B de bonitinho, como eu, Paulo Bretinho. Obrigado. Olha só, então, você analisou, né? Chegou ali a concisão, né? Com certeza você já associou que, consequentemente, não é pegadinha. É uma questão de analisar, interpretar justamente a questão. Na questão 2, senhores, o processo de concentração urbana no Brasil, em determinados locais, teve momentos de maior intensidade. E, ao que tudo indica, atualmente passa por uma desaceleração no ritmo de crescimento populacional nos grandes centros urbanos. O que a questão está dizendo? Ela está dizendo, né, que o mundo praticamente hoje é quase que urbano. Urbano quer dizer o quê? Maior número de habitantes concentrados nas cidades, em relação justamente ao interior. Então, com certeza. Tá? Então, isso aconteceu naquele momento de intensa industrialização que ocorria justamente no nosso referido mundo, perfeito? No século XIX, século XX, certo? Onde a massa populacional, em decorrência das indústrias, certo? Se concentrar justamente nas cidades, então isso vai atrair grande contingente populacional, uma questão de mão de obra, né? Mão de obra. Porém, tá, com a intensa industrialização, tá, que expande-se também para o interior, a mecanização da lavoura, a modernização, novas tecnologias sendo inseridas justamente também para o interior, agora nós estamos tendo o quê? Não é que está diminuindo a urbanização, ela está desacelerando. Hoje, grande parte da população já sai da cidade para o interior, tá? Está indo para o interior, tá certo, senhores? Muito bem, você analisou, qual foi a tua resposta? Olha lá. A letra A diz carência de matérias-primas. Não tem lógica, né? Principalmente que as matérias-primas, consequentemente, são produzidas no interior, né? E isso, consequentemente, faz com que haja um maior fluxo. O interior passa a ser até um atrativo, né? Um atrativo, tá certo? Degradação da rede rodoviária, que realmente, se for levar em consideração algumas áreas, alguns países, certo? Tá? Em particular o próprio Brasil, realmente nós temos ali grandes prejuízos, mas nada que vai justamente impossibilitar o escoamento da produção. Aumento do crescimento vegetativo, quer dizer, está nascendo muita gente, certo? E a maior parte está indo para o interior porque na cidade não tem mais espaço. Não, nós temos uma urbanização totalmente desorganizada e desestruturada, mas aí dizer, né, que a população está praticamente acumulada, tá certo? Por questões de espaço, isso aí nada a ver, tá bom? Centralização do poder político, tá? Ou a realocação da atividade industrial. Qual seria assim, a mais lógica, hein? Centralização, o que seria ali? Exatamente. Então você observa as questões, certos quesitos, praticamente elas não estão, né, lá agregado. A não ser a letra E, ó, realocação da atividade industrial. Como falei, eu acabei de dizer para ti, menino. Tu prestou atenção? Tu tá prestando atenção em mim, tá? Eu espero que sim. Eu tô te vendo daqui, tá? Mentira, não tô te vendo não. Mas tudo bem. Aí então, você consequentemente observa essa atividade industrial, né? Que agora está indo para o interior. Está indo, certo? Buscar novas atividades, novas fronteiras econômicas. Tá certo? Então, a letra E, certo? De estrela, sou eu. Muito bem, é a resposta correta. Tá, senhores? Muito bem. Olha a outra questão. Considerando a riqueza dos recursos hídricos brasileiros, uma crise de água em nosso país poderia ser motivada por... Então, você sabe que quando se fala em termos hídricos, trata-se justamente das águas existentes no nosso referido planeta, perfeito, que hoje, né, é alvo de intensa discussão. Nós estamos vendo o próprio Brasil, na atualidade, sofrendo secas em áreas, certo? Em áreas que isso não existiria. Na própria Amazônia, que até então nossos rios sempre foram considerados rios perenes, perfeito? E esses referidos rios nunca secariam. Nós estamos observando que em determinado período da estiagem, quando ela é muito intensa, certo? Alguns rios desaparecem. Isso não acontecia. E pelo fato também do Brasil ser justamente para apresentar um dos maiores potenciais hidrográficos do mundo. Tá? Nós temos bacias hidrográficas aqui riquíssimas, certo? De grande dimensão, as maiores do mundo, tá? Estão aqui no nosso referido Brasil. Então, quando ocorre uma crise dessa em relação a um país
que é detentor dessa potencialidade, você pode imaginar o que está acontecendo no restante do mundo, não é mesmo? Então, vamos ver o que aconteceu. Olha, esse problema está acontecendo devido ao quê? A letra A, reduzida áreas de solos agricultáveis. Quer dizer, ao contrário, né, nós estamos observando que a agricultura até um dos fatores, porque ela está intensificando o desmatamento, certo? Esse desmatamento onde estão localizados as principais nascentes dos rios, tá? Nascentes dos rios, os seus respectivos mananciais, e isso, é claro, com a degradação, tá, o desmatamento, isso provoca, né, provoca justamente danos, prejuízos a essas respectivas áreas, tá? Então, a agricultura, em vez de ela estar reduzindo, ela está aumentando. Muito bem. A letra B diz, a ausência de reservas de águas subterrâneas. As águas subterrâneas são os grandes lençóis que, consequentemente, estão abaixo, né? É como se estivesse abaixo do solo. Eu tenho um rio, aí eu tenho um grande solo e embaixo, consequentemente, uma grande camada de água. Né? Uma grande camada de água. São os lençóis subterrâneos, como você também, assim como nós temos essa grande bacia, né, hidrográfica, né, mundial em relação ao contexto, né, superficial, nós temos também, certo, lá no interior. Então, nós temos os maiores lençóis freáticos da Terra, encontra-se no território brasileiro. Tá? Então, não teria lógica. A letra C, escassez de rios e de grandes bacias hidrográficas. Oh, meu Deus, senhores! Ô, senhores, eu estou dizendo desde o início que nós temos o maior potencial hidrográfico do mundo. Então, isso aí, né, não teria lógica você, consequentemente, perfeito, pensar numa coisa dessa. Tá? Nós temos, é claro, a distribuição, a escassez, perfeito, não pense que essas áreas que estão sofrendo hoje, como o Sudeste, o Nordeste, seca, assim por diante, são carentes em rios. Não são, né? Elas não são, perfeito? Quer ver? Vamos ver por que está acontecendo isso. Ó. A falta de tecnologia para retirar o sal da água do mar. Primeiro, nós nem não temos detenção dessa teoria, dessa tecnologia, e nem precisamos, né? Já que nós temos o maior potencial de água doce do mundo, para que tirar água de sal? Isso é muito comum lá na Ásia, né? No Oriente Médio, Israel, perfeito? Esses países, de uma forma geral, eles trabalham, certo? Tem tecnologia para isso. Nós, até então, não desenvolvemos e não estamos precisando até o momento, tá certo? A letra E diz, degradação dos mananciais e desperdício no consumo. Tá vendo? Então, tu está vendo, só tu está entendendo? Você observa que praticamente quando se fala na questão ambiental, tá certo? Um dos principais causadores, certo? Justamente de toda essa celeuma toda, é justamente quem? O próprio ser humano. Né? Somos nós, justamente através né, de uso inadequado, perfeito, intenso, isso faz com que, certo, tenhamos esses graves problemas, tá? Então, ali, quando fala degradação dos mananciais, o que são os mananciais? São as áreas, perfeito, onde surgem os rios, as áreas onde deveria ter florestas, perfeito, um ambiente totalmente intocável, totalmente ali voltado justamente para que a água possa fluir intensamente. Então, hoje nós estamos observando, né, a ação predatória justamente do homem, né, a ação antrópica em relação justamente ao contexto da natureza, então, consequentemente, tem promovido esse intenso desmatamento, essa constante, né, esse problema. Já nas cidades, tá, que nós também somos responsáveis, nas cidades, praticamente o que nós fazemos? Usamos águas de uma forma desenfreada. Então, desperdiçamos água para tudo. Né, para tudo aqui, perfeito? Tem lugares, senhores, onde a água vale quase que ouro, né? Vale ouro. Aqui não, nós estamos nem aí. Vai nessa. Depois está morrendo de sede e não sabe o que é. Olha a outra questão. Olha só, presta atenção. Segundo a Conferência de Kyoto, né, lá no Japão, os países centrais industrializados, responsáveis históricos pela poluição, deveriam alcançar a meta de redução de 5,2% do total de emissões, segundo níveis de 1990. Olha a data, 1990, certo? O nó da questão é o enorme custo desse processo. Demanda mudanças radicais nas indústrias para que se adaptem rapidamente aos limites da emissão estabelecidas e adotem tecnologias energéticas limpas. A comercialização internacional de crédito, né, de sequestro e de redução de gases causadores de efeito estufa foi a solução encontrada para reduzir o custo global do processo. Países ou empresas que conseguirem reduzir as emissões abaixo
abaixo de suas metas, poderão vender este crédito para outro país ou empresa que não consiga. Tu entendeste? Claro, né? Mentira, não entendeu foi nada, deixa de graça. Não inventa não. Muito bem, vou te explicar aqui, tá bom? Quando se fala nisso, vamos supor, o Brasil. O Brasil praticamente possui, né, uma grande reserva, ou seja, o seu meio ambiente, certo? Apesar do que está acontecendo na atualidade, desmatamento assim por diante, mas é um país que ainda apresenta, perfeito, uma natureza quase que preservada. Em torno de 60% ainda está preservada justamente no nosso referido Brasil. Isso quer dizer o quê? Tá? Que praticamente o próprio meio ambiente, como a vegetação, perfeito, principalmente a vegetação, ela absorve grande quantidade também de gás carbônico. Perfeito? Então, esses países que, de certa forma, como no caso, certo, o Brasil e outros países, perfeito, possuem esse potencial, tá? Esse potencial em relação à sua natureza ainda preservada, tá? Elas podem, então, grande parte dos gases poluentes lançados na atmosfera, de certa forma, são consumidas pela própria vegetação. Né, pela vegetação, por algumas plantas, pela parte do mar e assim por diante. Então, nós temos toda essa riqueza, em vez de a gente estar absorvendo de graça, nós estamos vendendo. Né? Tanto que, consequentemente, vários países, certo, apoiam e também investem justamente no quê? No que diz respeito à Amazônia, certo, a áreas que ainda possuem essa preservação. Por quê? Porque é o interesse deles mesmos. Né? É interesse deles mesmos. Perfeito? Que alguns países, de certa forma, quando abriram os olhos, quando começaram justamente a tentar, para quê? Né? Para que a poluição justamente começasse justamente a destruir o mundo, então já era praticamente tarde, né? Já estamos em 90. Esses primeiros tratados, esses acordos, só vão acontecer a partir de 80 e diante, da década de 80, certo? E você vê que são acordos, não é algo que realmente já firmou, certo? Um documento ali redigido, vamos fazer isso, temos que fazer isso. Não, são apenas metas a serem alcançadas, certo? Então, isso fica à mercê, fica à vontade de cada país, tá? De cada país. Os países mais pobres, apesar de ricos em relação à sua respectiva natureza, reclamam que não tem capital, não tem investimento. Os países ricos acreditam que tem que investir muito, certo? Então, fica nesse disse-me-disse e o mundo continua sendo poluído. Mas, muito bem, diz ali, ó, a posição contrária à estratégia de compensação presente no texto relaciona-se à ideia de que ela promove o quê? Ó, a letra A diz retração dos atuais níveis de consumo. Nós vamos parar de consumir mais, né, para poder a indústria diminuir a sua produção, não é verdade? Não é não, não é não. Ora, a letra B. Surgimento de conflitos de caráter diplomático. O Brasil não se dá bem com os Estados Unidos, que não se dá bem com o Iraque, então com isso aí vão ficar brigando. Também não tem lógica não, né? A letra C, diminuição dos lucros da produção de energia. Então, consequentemente, vamos diminuir, né, os lucros, diminuir a produção, vamos consumir, melhor, certo? Economizar mais para que possamos ter mais. Conversa furada, também isso não existe. A letra D, desigualdade na distribuição do impacto ecológico. Não sei. A letra E diz decréscimo dos índices de desenvolvimento econômico. Quer dizer, você vê que as questões, né, a B, a C e a E, elas praticamente falam do quê? Elas falam justamente de diminuição, tá? E quando se fala em relação, lembre-se, nós vivemos numa sociedade capitalista, certo? Então, consequentemente, essa questão de diminuição, certo? Vai promover também a diminuição de lucro, então não interessa, né? Não interessa. Perfeito? Então, ali seria totalmente ao contrário. Decréscimo não acréscimo. Nós estamos vendo novas tecnologias. Por que estão sendo criadas novas tecnologias? Certo? Justamente para que se produza mais, né? Se produza mais e mais lucros. Olha a letra D. Desigualdade na distribuição do impacto ecológico. Seria essa correta? Olha, eu acertei. Tá vendo? Tá vendo? Então, a letra D de dadinho. Tá certo? Ó, quando fala desigualdade na distribuição do impacto ecológico. Perfeito, onde nós temos ali, né, certo, esse impacto gera mais em uns países e menos nos outros. Então, nós queremos dar uma hora de equilíbrio, tá bom? Beleza? Acertaram todas? Claro que acertaram. Estão comigo? Muito bem. Vamos então agora ao nosso Tira Dúvidas. Muito bem, meus queridos, vamos então ao resultado da nossa enquete. Enquete ou tira dúvida?
Vamos então, né? Olha só, o resultado da nossa enquete, o qual justamente nós colocamos uma questão em pauta para vocês, para que vocês justamente pudessem ali analisar, né, dentro desse contexto ainda associado à questão ambiental, nós perguntamos ali sobre a pergunta, tá? A vegetação dessa importante bioma, certo, brasileiro, pode ser subdividida em igapó, várzea e mata de terra firme. Tá certo? O que seria isso aí? Olha, essas áreas, praticamente, elas estão associadas a condições do terreno, tá entendendo? Certo? A nossa vasta região amazônica, ela não é uma planície como até então era ostentada. Não, ela não é. Ela é uma região caracterizada, quanto ao relevo, de depressões, certo? Depressões. Perfeito? Devido ao quê? Devido justamente à questão da estrutura do seu terreno. Então, nós temos altos e baixos. Né? Já deve ter feito uma caminhada aqui justamente na nossa região e deve ter observado que de plano nós não temos nada, não é mesmo? Muito bem, então esse bioma trata-se do quê? Pantanal, consequentemente, certo, é um complexo de vegetação. O terreno é praticamente teso, então está fora. O cerrado, região planáltica, então ela está dizendo planáltica, eu estou definindo o terreno, ó, planáltico. Perfeito? A Mata Atlântica, como diz Atlântico, ó, a grande área do Oceano Atlântico. Então, consequentemente, nós temos ali o bioma amazônico, perfeito? Em decorrência, como dito, certo? Não é que a vegetação seja diferente, ela vai se comportar de acordo com o nível, perfeito, dos rios, tá? As áreas que mantêm-se sempre alagadas, nós temos o quê? Os igapós. Os igapós, tu conhece os igapós, né? As áreas menos, aquelas áreas que sofrem inundações periódicas, são justamente o quê? As várzeas, né? Mata de várzea. E a terra firme é aquela que não sofre qualquer tipo de inundação. Tá bom, senhores? Muito bem? Então, nós temos justamente aqui a nossa dica. Vamos, então, dar a nossa referida dica em relação ao nosso contexto. Mas, antes disso, temos ali a nossa enquete. Olha, vamos ver quantos vocês acertaram. Olha lá. Resultado da enquete. Eu tenho bioma Pantanal, 26%. Muito bem. Vê se tu aprende. Vê se tu aprende direito. Onde já se viu uma coisa dessa? Isso não se deve errar, não, bonitinho. Olha, a letra B, bioma do Cerrado. Olha, ninguém marcou. Que bom, senhores. Eu estou tão feliz com vocês, estou orgulhoso, tá? Olha, a letra C, como foi dito, né, explicado aqui para vocês, o bioma amazônico, tá certo, né, tá certo. E os que chutaram ali também errado, mas o bioma da Mata Atlântica. Parabéns, hein? Mas vamos lá, você vai acertar amanhã, o importante é na prova, acertar, ok? Olha a nossa dica de hoje. Bem, nós temos aqui, não é dica, né? Que você já sabe de qual é salteado. Você, obviamente, está estudando já há 3 anos praticamente fazendo, se você não fez os PSCs da vida, os CIS da vida, CIS da vida, você, consequentemente, vai enfrentar também o Enem, então você já deve ter isso já planejado, não só com geografia, como todas as demais disciplinas. Então, a dica, primeiro, estude, né, a geografia de maneira contextualizada, siga ali o cronograma, siga justamente o programa, não fica inventando. Tá? Não fica inventando justamente moda. Eu acho, tu não acha nada, né? Não acha, estuda, apenas isso, tá bom? Ó, se informe sobre as formas atuais, os temas atuais, o que está acontecendo, o que está em pauta, perfeito? Na questão da atualidade, tá? Hoje o Enem é muito atualizado, então praticamente tudo que está acontecendo na atualidade, ele já está jogando para você, para saber se você de fato está, certo, seguindo ali no rumo certo, tá certo? Muito bem. Aí, então, nós temos justamente nessas respectivas dicas, certo? Então, nós temos ali, ó, a questão hoje, urbanização, como nós vimos aí algumas provas, todo ano cai, certo? Questões sobre a questão da urbanização, certo? Hoje já provocou grandes inchaços populacionais, de repente começa a desacelerar, certo? E por que está acontecendo isso? Claro, perfeito? Que devido justamente à questão, à forma o qual ocorre justamente essa urbanização, nós temos, né, as chamadas desigualdades sociais. É aquele desequilíbrio, né, entre rico e pobre, quem pode e quem não pode, tá certo? E outro tema central de grande valia está associado à questão da ecologia, tá? Da ecologia que retrata o nosso meio ambiente, que está bem em voga, perfeito? Você tem um amplo material para estudar. Tá certo, meus queridos? Bem, eu espero justamente ter congratulado justamente para o teu conhecimento, ter te ajudado, né, nesse rumo, nessa reta final, e que você realmente tenha sorte, perfeito? Tá? Beijos e abraços e até a próxima. Meu nome é Paulo Brito. Beijo para vocês. Eu amo vocês, tá? Tchau.